pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o trabalho e as suas relações. Dani, tudo bem? Tudo bem, e você, Mari? Tudo ótimo. Você ainda tá naquela empresa? Não, eu não tô mais naquela empresa. Era enlouquecedor trabalhar ali. Decidi sair. Depois de tanto tempo lá? Sim, depois de muito tempo, percebi que não estava fazendo muito bem para minha saúde emocional, então acabei saindo, né? Mas e você, Leia? Você tá naquele trabalho? Eu estou trabalhando sempre. Na verdade, trabalho formal, não, né? Como nós sabemos, a gente já percorreu alguns caminhos aí relacionados a trabalho. Conheço um pouco a trajetória da Dani e ela a minha. E hoje nós estamos trabalhando, né, Dani? Mas numa Sim. outra linha, com outro foco, que nos trouxe até aqui, inclusive, né? Sim, Hoje. claro. E por que a gente tá falando sobre isso? Para mostrar que o trabalho, ele está nas nossas relações, né? Inserido aí no nosso dia a dia. Hoje eu trouxe duas psicólogas clínicas, a Daniela e a Leia, para falarem um pouquinho também sobre a trajetória, né, delas e também sobre relações de trabalho e o adoecimento frente ao trabalho também. Dani, você pode se apresentar, por favor? Posso sim, Mari. Sou Daniela, sou psicóloga clínica e hoje vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Qual foi a minha trajetória para chegar na área clínica. Bom, eu tenho 10 anos de experiência no segmento organizacional, trabalhei aí em empresas, grandes empresas, né? Sempre na área de desenvolvimento, na área de, vamos pensar assim, pessoas, né? Que é algo que eu sempre gostei muito de fazer. E a nossa ideia hoje é bater um papo sobre a questão do trabalho e da qualidade do trabalho. O quanto isso pode ser benéfico para a nossa saúde emocional. Então, trazer esse olhar de que o trabalho ele precisa ser promotor de saúde e não de adoecimento. Né? Afinal, a gente vem de uma cultura que a gente cresce escutando: putz, amanhã eu vou ter que trabalhar, amanhã é segunda-feira. Hoje mesmo, segunda-feira, a gente pegou um baita trânsito, Sim. né? Para chegar até aqui, tava um caos a cidade. Então, assim, pensar na questão do trabalho e o que o trabalho pode nos proporcionar, né? Afinal, a gente passa tanto tempo da nossa vida trabalhando, muitas vezes investindo tanto ali, mais do que com os próprios familiares, amigos, lazer, entre outras coisas. Então, Perfeito. a ideia é a gente compartilhar um pouquinho sobre o trabalho e suas nuances. Então, o quanto pode ser bom e o quanto também pode ser adoecedor, né? Você quer compartilhar um pouquinho, Leia, a sua experiência na área clínica, por favor? Sim. Bom, meu nome é Linderleia, mas como minha mãe foi muito criativa, vocês podem chamar de Leia. Porque não é fácil, ninguém nunca acerta meu nome de cara, né? Bom, eu sou psicóloga, psicanalista, atuo na área clínica também. Tenho hoje, né, um consultório com uma equipe, não trabalho sozinha, onde a gente tem diversas especialidades de psicólogos. Inclusive, a Dani faz parte da parceria, uma das psicólogas que trabalha comigo já há algum tempo. Na verdade, né, é uma relação aí desde a faculdade. Já se conhecem há bastante Já tempo. nos conhecemos há muito tempo, acho que o quê? 16 anos, mais ou menos, né? Sim. Porque nós estamos formadas já há 12. Sim. E aí, cada um com a sua trajetória. A Dani foi morar fora do Brasil, né? Um grande período. Retornou e a gente sempre manteve contato. É uma das profissionais mais dedicadas e qualificadas, inclusive, que eu diria que eu conheço hoje. Já aproveitando. Não é porque eu tô na frente dela, não, mas é porque realmente ela é boa. Obrigada. Inclusive, a gente vai falar disso, né? Da questão do trabalho, né? E aí eu vou falar até um pouco desse perfil, de como que eu penso a dinâmica do trabalho e como, inclusive, eu trabalho com a equipe, né? Então, assim, eu também venho do mundo organizacional, trabalhei aí alguns anos, em média 6 anos aí na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Até que eu fui migrando. E aí eu decidi mudar de área, eu fiz uma transição de carreira. E aí eu fui para a área social, trabalhei na saúde pública. Na saúde pública eu conciliava com o consultório, até que chega um momento que a gente cansa. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? A gente precisa tomar decisões. E aí foi um momento que foi realmente que eu tive que decidir, me organizar e me dedicar inteiramente à área clínica. E aí eu já estou só na área clínica mais ou menos aí 7 a 8 anos já. Perfeito. Bom, eu também vim da área organizacional, né? Passei em média 5 a 6 anos também entre a área de treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, seleção,
né? Uhum. E hoje eu estou nesse processo que vocês passaram de transição. Então, foi realmente uma escolha, né? Uma decisão. Leia e Dani, vocês podem compartilhar algumas situações que vocês tenham vivenciado e que tenham marcado vocês nessa trajetória do organizacional? Uhum. Nossa, tem várias, né? Passa um filmezinho na minha cabeça, assim, porque... você sabe que você falando do sentido, e eu acho que é algo que a gente vai abordar bastante aqui, Sim. já dá para pegar um pouco do que você falou dessa questão da transição, né? O que faz a gente decidir mudar. Porque a gente, às vezes, quer uma coisa e depois a gente não quer mais. E nós temos que ter essa flexibilidade de conseguir fazer essas mudanças que a gente necessita, que vai fazendo sentido. Às vezes que faz sentido para mim, hoje não faz sentido amanhã. E organizacional, para mim, fez sentido até um certo ponto, logo no início da minha carreira. E assim, hoje, quando eu vejo toda a trajetória que eu fiz, faz muito sentido e agrega muito para a área clínica, para a área que eu vivencio hoje. Então, a gente vai adquirindo essa bagagem, né? Até que realmente eu percebi que, bom, para onde eu vou, né? Estando nesse lugar. E ali eu já não me encontrava, já não me via mais crescendo, né? Dentro da área de gestão de pessoas. E aí foi quando eu decidi realmente sair, abrir mão de tudo. Muita gente disse que eu tava maluca, porque era uma empresa boa, porque eu ganhava bem, porque era perto de casa, né? Tinha todas as vantagens do emprego, assim, praticamente perfeito. Mas eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, eu me sentia estagnada e eu queria mais. Eu sou inquieta, né? Então, eu gosto de aprender, eu gosto de desafios e isso me motiva. Então, nós temos... E cada um tem o seu perfil. Né? Tem pessoas que preferem e têm esse perfil de ter mais estabilidade, né? Sim. Eu me vejo de uma maneira um pouco mais aventureira nesse sentido. Então, o quanto a gente precisa ter coragem e a gente precisa ter saúde mental, né? O quanto nós precisamos, eu diria que superar os nossos medos, né? E bancar os nossos desejos aí para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias. Mas é sempre desafiador, não é fácil. Né, esse processo, cada um tem sua história, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas habilidades, e cada um tem que olhar a sua realidade. Então, para mim foi de um jeito, para Dani foi de outro, provavelmente para você de outra maneira, né? Mas os desafios são vários, assim. A gente pode pensar em que sentido que a gente pode trazer um exemplo de uma experiência pessoal, por exemplo. Eu vi muita coisa por onde eu passei, inclusive assédio moral, essas coisas que a gente vai se aprofundar e abordar. Do quanto pode ser adoecedor e estressante um ambiente de trabalho que não é saudável. Sim, perfeito. Tá. E você, Dani? O que você já presenciou frente ao adoecimento do trabalhador? Sim, Mari. O que eu percebo, né, da minha trajetória relacionada a essa questão do adoecimento, que são causas multifatoriais, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eles tinham um trabalho belíssimo, assim, em relação ao acolhimento ao trabalhador, né? Eles faziam como se fosse um momento de escuta mesmo. Não era como se fosse, era um momento de escuta. Para aquelas pessoas que estavam já, eu diria que num sofrimento, né, elevado. E ali nós direcionávamos aquelas pessoas, né? E colocávamos ali a importância daquelas pessoas buscarem ajuda de um profissional para poder lidar com algumas situações. Por quê? Né? O que a gente percebe? Aquele sujeito que ele está adoecido pode ser em decorrência do trabalho? Pode, mas também pode ser por outras questões. Pessoais, né? talvez, enfim. Exato, pode ser por questões pessoais, né? E uma coisa também tá relacionada ali à outra, de certa forma, né? Elas se conectam, porque nossa casa é o refúgio do nosso trabalho, e o nosso trabalho é o refúgio da nossa casa, né? Então, o que a gente faz? Eu tô com um problema no trabalho, nossa, eu não vejo a hora de ir pra minha casa, descansar e sair daqui, não ter que ver essas pessoas, e vice-versa. Né? Sim. Então, são tantos fatores aí, quando a gente pensa na questão do adoecimento e da saúde, da promoção de saúde, né? Que precisam ser olhados, eu diria assim. E isso foi algo que me motivou até fazendo um adendo, né? Trazendo um pouquinho da experiência profissional, a fazer um curso, né? Que foi na época foi uma indicação da Leia, que foi Psicologia da Saúde Ocupacional. Esse curso a gente fez no Instituto de Psiquiatria da USP, né? E ele é voltado para essa questão do trabalho, né? Então,
A diferença do estresse e do estresse ocupacional, né? Trabalhar essa questão do adoecimento do trabalhador. Então, assim, o que que aconteceu ali, né? E eu posso trazer um pouquinho também da minha própria experiência, né? Muitas vezes a gente trabalha em ambientes, né? E a gente tem ali, digamos que, relações sociais que são um pouco complexas, né? Que talvez não façam sentido pra gente, que a gente não se identifique, que a gente não vá muito de encontro com a cultura da empresa. Então, assim, são inúmeros fatores que precisam ser olhados, né? Trabalho ideal, ele não existe. Não existe, né? É só uma fantasia. Mas é claro que a gente pode se aproximar de algo que nos faça mais feliz, Sim, né? claro. Então, sem dúvida, eu acho que a gente está aqui como exemplo. Você ingressando agora na área clínica, né? A Leia aqui, eu também. Então, hoje a gente tem um outro olhar para o nosso trabalho, né? Inclusive, foi graças ao incentivo da Leia que eu ingressei aí na área clínica. Ela já atuava na área clínica, ela abriu a clínica, né? O espaço dela. Sim. E me convidou na época. E eu trabalhava na área organizacional. E na época eu falei, nossa, mas será? Né? Não sei. A questão do perfil, como que vai ser esse desafio e tudo mais. Sem contar naquelas fantasias, né? Em termos de trabalho. Então, assim, uma certa segurança do organizacional. Você já tem uma certa trajetória, já tem um certo... Uma garantia, né, que você vai receber aquele valor, aquele pacote que você tem de benefícios, que você vai pagar as suas Isso. contas, frente a talvez arriscar para uma área que você não tem essa mesma certeza, pelo menos no começo. Perfeito, né? E exatamente isso que acontece. Muitas pessoas se prendem a essa ideia de que eu tenho uma segurança, mas essa segurança ela é ilusória, né? Seja na área clínica, seja em qualquer área profissional. Sim. Então, assim, e a gente precisa estar muito disposto para perceber isso, para encarar isso, porque muitas vezes a gente entra nessa defesa, né? De, não, aqui é mais seguro, é uma zona de conforto. Sim. Né? E o que a gente mais percebe é que algumas zonas de conforto, elas são bem desconfortáveis. Mas a gente só percebe isso quando a gente sai, né? Quando a gente não tá mais nesse espaço. Então, acredito que é importante a gente pensar no todo, olhar, né, para o todo. Porque a questão da saúde, ela envolve, né, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, as nossas relações sociais. E o trabalho tem muito disso, dessa questão das relações sociais. Né? Muitas vezes, o mais desafiador ali não é nem a demanda, é a quantidade de trabalho. E sim, o relacionamento, as pessoas. Né? Então, é importante trazer isso em termos da quantidade de trabalho, também é importante falar. Né? Acredito que a Leia pode compartilhar um pouco da experiência que ela teve na saúde pública com a gente. Né, do quanto era a demanda lá, eu imagino que devia ser algo enlouquecedor, né, no bom sentido. Muito, muito. E realmente a demanda era gigantesca. Então, assim, eu era uma única psicóloga trabalhando numa UBS, por exemplo, que tinha 130 mil cadastrados na época. Hoje deve ter mais, hoje deve ter mais de 150, 160 mil cadastrados, provavelmente, porque sempre vai aumentando. Era um território muito grande, um dos serviços que eu trabalhei, né? Então, se a gente ficar pensando, bom, como que um psicólogo dá conta de uma demanda dessa, mesmo que nem todos esses usuários, eles utilizassem com frequência o serviço, né, de saúde. Como que fica os profissionais da saúde? Inclusive, os profissionais da saúde são um dos profissionais que mais se afastam por questões de saúde mental, né? Profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, principalmente que estão na linha de frente ali no cuidado, né, com o outro. Então, e aí entra depois psicólogos, né, físio e outras especialidades, sem dúvida. Assim como a recepção e as pessoas que estão inseridas ali na área da saúde. Seja no nível primário, que seria as UBSs, né, e etc. E o nível secundário, ambulatório, até o nível hospitalar. Então, toda a cadeia é afetada, né? Todos. Então, assim, inclusive, os estudos mostram mesmo que os profissionais da saúde, professores e pessoas que trabalham na segurança, por exemplo, como policiais, são uma das categorias que mais sofrem, né, com a pressão do trabalho e tal.
Na verdade, sabe, Mari, todos nós podemos adoecer, né? Todos nós estamos suscetíveis ao adoecimento e qualquer ambiente de trabalho pode ser adoecedor. Tudo vai depender dessa relação entre o ambiente e a pessoa. Então, o que é estressante para mim pode não ser para você. Então, eu conheço colegas que estão, por exemplo, na saúde pública, que estão lidando bem com a situação. Tem uma militância enorme, assim, né? De estar ali na linha de frente, de acreditar nesse trabalho. E assim como outros que veem que não é o perfil, assim como eu vi que não era realmente o meu perfil, não era o que eu queria. Até porque eu sempre quis realmente a carreira clínica, né? Eu só fui fazendo outra trajetória, porque a gente precisa ir fazendo escolhas na vida. Sim. Então, eu fui, de alguma maneira, fazendo outras escolhas até chegar. Então, o que é adoecedor para uma pessoa pode não ser para outra. Então, qualquer ambiente pode ser adoecedor, se a gente parar para pensar. Depende muito de como nós estamos nos relacionando com aquele trabalho. Depende muito também do nosso locus de controle interno, que seria a nossa capacidade de lidar com as situações divergentes ali na situação do trabalho, né? O quanto a gente consegue lidar com a pressão, o quanto a gente consegue lidar com mudanças. Enfim, com os desafios mesmo, né? Do dia a dia. Então, aquilo que é adoecedor para mim pode não ser para você. Sim, claro. E a gente tem que conseguir fazer uma outra diferença, que sofrimento é diferente de adoecimento. Então, eu posso sofrer com algumas situações no trabalho, mas não necessariamente aquilo me levar ao adoecimento. Então, tanto é que tem pessoas que trabalham, por exemplo, que têm a mesma experiência que eu na saúde pública, que sofrem com, muitas vezes, a escassez de recursos, por exemplo, mas que estão bem, estão felizes e têm uma militância e acredita tanto, faz tanto sentido aquele trabalho, que a pessoa fica bem. Não é necessariamente adoecedor, entende? Sim. Então, depende, e por isso que é importante a gente pensar num trabalho que faz sentido. E qual que é o sentido que a gente tem que observar, né? É um trabalho que a gente consegue sentir realizado, que a gente consegue converter o sofrimento no prazer. Porque o sofrimento sempre vai estar presente. Sim, perfeito. Né? No ambiente de trabalho. Então, não só no ambiente de trabalho, nas relações. Você termina um relacionamento, você sofre com aquilo, né? Você tem uma frustração na vida por alguma coisa que você não conquistou, você vai gerar um sofrimento. E no ambiente de trabalho não é diferente, né? A Daniela até falou disso, não existe um ambiente de trabalho perfeito. Então, a gente vai ter o sofrimento no ambiente de trabalho. O que vai mudar é justamente esse locus de controle interno, a nossa capacidade também de lidar. Não é só a empresa, não é só culpabilizar a empresa ou o funcionário. A gente tem que avaliar, inclusive, como que está essa relação. Sim, perfeito. E aí você fala um pouco sobre o sentido, né, do trabalho ali na realização até pessoal, né? E a gente percebe que muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, as pessoas não conseguem encontrar esse sentido, né? No olhar de vocês, assim, o que acontece para esse desencontro, né? Da satisfação realmente ali profissional das pessoas, desse prazer, né, no dia a dia delas. Sim. Encontrar esse sentido é um tanto quanto desafiador, né? Porque eu não sei se ele existe. Né? A gente parte de uma ideia aí, de um trabalho ideal, por exemplo. Né? Não é à toa que algumas pessoas têm essa fantasia, né? Eu diria a maioria das pessoas. E vem muito essa fala, mas quando eu trabalhar em tal lugar, se eu tiver tal cargo, se eu ganhar X valor, aí sim, né, vai vir essa felicidade, essa plenitude. E provavelmente não vai vir, é muito frustrante pensar nisso, mas é a realidade, né? Nós somos seres faltantes, então isso sempre vai faltar algo, né? A questão é quando essa falta, né, como a Leia citou, ela vem de uma maneira que vamos pensar assim, aspas, desproporcional, né? Então, é um trabalho que não traz absolutamente nenhum prazer. Sim. É claro que todos nós precisamos trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Então, assim, o trabalho, ele tem uma função muito importante na sociedade, né? Não é só pagar as contas. Vai muito, muito além disso. É claro que se a gente pensar num modo mais simplista, sim, eu trabalho porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso fazer as minhas coisas, sobreviver, né? Mas vai muito além disso e talvez esteja aí, né? Essa questão do quanto esse trabalho vai ser, assim, ideal. Vai se aproximar do que eu considero um trabalho ideal, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, por exemplo. Eu adoro o trabalho que eu faço.
né? Eu falo para os meus pacientes, olha, eu gosto muito da área clínica, né? Mas como a Leia também trouxe, é toda uma trajetória, né? Uma construção até chegar, Perfeito. né? De repente, nessa satisfação que você sente hoje. E não que não tenha os desafios, as dificuldades, tem sim, sem dúvida, né? A gente nunca sabe o que o paciente vai trazer pra gente. É uma caixinha de surpresa, Uhum. né? Então, em termos de tem uma rotina ali, tem, porque você vai atender, mas a gente não sabe o que vai aparecer. Como ele vai vir, se ele vai vir bem, se ele não vai vir bem. Uhum. Enfim, se ele vai vir, a gente É não mais sabe. dinâmico. Exatamente, né? E aí é importante a gente olhar quando a gente pensa aí nessa questão, quando nós pensamos na questão do sentido, né? O que faz sentido pra gente o que a gente espera também do nosso trabalho, né? Porque, trazendo um pouco da experiência, eu trabalhei em empresas que eu percebia muitos colaboradores assim, essa empresa não presta, não é boa, não tem isso, não tem aquilo, né? Mas qual que é o movimento que aquela pessoa faz para sair daquilo ali? Uhum, com certeza. Então acredito que é importante a gente olhar para isso também, Sim. né? Não é só a empresa, é o que eu faço, o quanto eu me qualifiquei, o quanto eu investi, o quanto eu pensei mesmo e fiz uma escolha referente à minha trajetória profissional, Sim. né? Porque às vezes não tá bom onde eu tô, mas eu também não faço nada para mudar. A empresa não me promove, a empresa não, de certa Me forma, valoriza. não me valoriza. Tá, mas Sim. o que você faz, né, para se valorizar? E eu diria que esse é um dos trabalhos que a gente faz na clínica, de mostrar para essa pessoa que ela precisa, de certa forma, tomar as rédeas da vida dela e fazer esses investimentos para ela, né? Você vai investir para a empresa? Também, mas é primeiro para você, né? Perfeito. É para sua vida profissional, é para o seu conhecimento, né? Tem um ditado muito clichê que fala que o conhecimento é a única coisa que não nos tiram. E é verdade, né? Se a gente parar para pensar nisso, é fato. Uhum, perfeito. Tá. E acho que é legal também, você falou um pouco desse movimento, né? Do que eu estou ali fazendo, né? Para que isso não seja, de repente, a minha única opção, né? Para eu pensar fora da casinha também, ter outras possibilidades. E quando nós falamos sobre sentido, que a Dani falou, né, da trajetória dela, o que fez sentido, a gente falou muito, né, do que fez sentido ou não fez para nós, aquele lugar não fazia mais sentido e nós mudamos, fizemos uma transição de carreira e eu até falei o quanto o sentido muda. E realmente, né, não é uma coisa estática, não é uma coisa fixa para todo mundo, né? O sentido da vida, por si só, ela não existe. Nós que temos que dar sentido àquilo que nós vamos fazer. Uhum. Mas tem um sentido que é muito comum, que é o sentido de pertencimento social. O trabalho, ele proporciona isso pra gente. Então, você pode reparar, quem fica desempregado, por exemplo, por muito tempo, procurando emprego, a pessoa ela vai ficando deprimida. E ela vai se sentindo excluído, ela vai ficando à margem, sabe, da sociedade. Então, não é só existir na sociedade ou só fazer parte da sociedade. Você tem que se sentir incluído nela. Uhum. E o trabalho tem muito esse papel. Assim como pessoas a nível de marginalização, que vai num sentido de delinquência, por exemplo. Ela fica à margem da sociedade. Um morador de rua está à margem da sociedade. Ele não está inserido. Uhum, perfeito. E o trabalho, ele traz muito esse sentido, né? E é no trabalho que nós encontramos, inclusive, reconhecimento. E o sentido e a motivação está muito relacionado ao reconhecimento. Então, o trabalho, ele é importantíssimo para que a gente possa se socializar, para que a gente possa se sentir pertencendo a um grupo, fazendo parte de algo. Quando você não está inserido, é muito interessante, né? Porque a gente começou brincando, falando, você ainda tá naquele trabalho? E é muito isso, né? A gente sempre pergunta quando encontra alguém, e aí, o que você tá fazendo da vida, tal? Tá tudo bem, etc. Tô trabalhando, isso aqui. Às vezes você nem pergunta do trabalho. Ou logo vem uma pergunta sobre trabalho. E aí é onde mostra o quanto o trabalho tem um papel importante. Quando a pessoa ela está desempregada, quando ela não está se sentindo produtiva, ela mesma se julga, sabe? E ela se sente envergonhada, muitas vezes, de dizer, né? Então, o trabalho, ele tem um peso e um significado muito importante na nossa vida. Mas o que é interessante é que isso, como a maioria das pessoas, eu diria que são poucas pessoas que fazem o que gostam,
A maioria das pessoas acabam trabalhando por necessidade realmente, porque precisa daquele salário, pagar as contas e etc. E todos nós precisamos, né? Sem dúvida. Sim. Ganhar dinheiro, pagar as contas, né? Viajar, fazer outras coisas. Mas a maioria das pessoas trabalham com aquilo que elas não escolheram, se a gente parar para analisar. Então, são raras as pessoas que têm a possibilidade realmente de escolher o que quer fazer, sabe? Por N questões. Por exemplo, se a gente for colocar pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, as oportunidades que elas têm, como que é? Como que elas conseguem, se elas não veem uma outra realidade, além daquela, de pensar, por exemplo, em ser médico, em ser, de repente, uma profissão que tem um maior status. Tanto Ou até de pensar em, de repente, estou trabalhando com isso, mas eu tenho uma outra possibilidade, né? De repente, nessa transição. Sim, né? tanto é que são poucas reportagens que a gente vê, né? Por exemplo, um tempo atrás eu vi, um rapaz que morava na periferia, né? Na comunidade, a mãe, acho que era empregada doméstica, passou na USP Medicina. Mas isso é raro, né? Então, é uma pergunta até interessante que eu acho que a gente tem que se fazer, né? Por que algumas pessoas conseguem, outras não? Por que algumas pessoas têm... O que será que tem nesse rapaz que fez com que ele passasse no vestibular, né? Será que é só inteligência intelectual? Será que é só esforço? Será que ele teve alguma oportunidade diferente do que outros não? Ou será que é porque realmente não tem a ver com a nossa saúde mental? Porque se eu não acreditar que eu consigo sair dali, que eu consigo chegar num lugar melhor, fica difícil realmente, né? Sair desse lugar, né? Sair desse lugar. Ter força o suficiente, né, para sair desse lugar. Então, a falta de perspectiva, sabe? Leva as pessoas a se estagnarem. As necessidades. A gente tem adolescentes hoje que eles precisam trabalhar para sustentar suas famílias. Não é todo adolescente que vive uma adolescência esperada, né? Que possa investir nos estudos, se divertir, viver essa adolescência plenamente. Então, tem muitas realidades, né? Eu costumo dizer que são muitos mundos, né? Tem todo o planeta Terra aqui que a gente vive. E dentro de cada um de nós tem um mundinho e tem vários mundos ali, né? Então, é muito interessante. E eu tô falando isso por conta da experiência que eu tive na saúde pública, inclusive, de ver adolescentes com muito potencial e com pouca perspectiva. Porque nunca tinha visto nada além daquela realidade que se vivia, sabe? Então, para poder imaginar, para poder ter desejo, para poder ter sonhos, para crescer, para mudar aquela realidade, sabe? Sim. Inclusive, às vezes, falta de rede de apoio mesmo, que é super importante. Então, envolve muitas coisas, sabe? A questão do sentido, né, em si, que a gente dá para aquilo. Então, tem pessoas que não tem realmente, se a gente parar para pensar, um sentido específico, sabe, para o trabalho. Entende que precisa trabalhar, sustentar sua família e etc. Perfeito. E fazendo um gancho, né, com isso, essa ideia de ter que trabalhar, de não ter essa perspectiva. Agora, pensando por um viés um pouquinho mais profundo, né, essa questão desse não investimento, né? Sim, pode vir aí, em consequência disso, o adoecimento, né? Que é aquela coisa de trabalhar no automático, né? A pessoa, então, ela entra no modo assim, tem que trabalhar, ela vai lá, cumprir o horário, trabalha, mas é notório você ver, né, no olhar daquela pessoa, o quanto ela tá ali fadigada, o quanto ela tá indisposta mesmo. Perfeito. Você... Bom, então é importante a gente entender o significado, né, do burnout. Então, quando a gente separa essa palavra, burn quer dizer queimar, out tem a ver com sair, né? E o burnout está ligado a essa questão do adoecimento. Então, é como se fosse aquela ideia, assim, daquele sujeito que explodiu, né? Então, e precisou se afastar, né? Existem inúmeros casos de pessoas que são afastadas em decorrência do adoecimento relacionado ao trabalho, né? Que é a síndrome de burnout. E é importante a gente falar, né? Ressaltar que, assim, então foi o trabalho que me deixou doente? São inúmeros fatores. Não é que o trabalho te deixou doente. O trabalho pode ter sido um gatilho para esse adoecimento. Um dos gatilhos, né? Tem toda a história daquele sujeito, tem como ele se percebe no mundo, tem a genética, tem o trabalho, sim, né? É importante a gente levar em consideração quais os recursos que aquele trabalho proporciona para aquela pessoa,
né? Vou aproveitar e compartilhar um caso também de uma paciente. Falei com ela esses dias, ela falou que tudo bem, que eu poderia também compartilhar. Ela iniciou um trabalho, né, em uma empresa, e a empresa não proporcionou ali algumas ferramentas, digamos assim, instrumentos para que ela pudesse trabalhar. E aí ela chegou na sessão e me falou assim, nossa, eu tô me sentindo tão improdutiva. Ela relatou que ela estava com muito sentimento de culpa em relação ao trabalho, né? Então, assim, como é importante a gente perceber aquele ambiente também. Porque o ambiente, ele também pode ser, sim, um ambiente tóxico. Ele pode ser um ambiente que vai potencializar esse adoecimento, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? Não é só o cuidado em termos de ergonomia, que é super importante também, de ferramentas, né? Como que você vai trabalhar se você precisa, se você depende ali de um telefone, de um notebook, alguma coisa assim para trabalhar e você não tem, né? E olha como é interessante, a pessoa acaba entrando numa ideia de que, putz, eu não tô me sentindo produtiva, eu não tô conseguindo, eu não tô trabalhando, eu não tô integrada. Ela usou essa palavra, né? Então, assim, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu vi o quanto ela estava ansiosa, né? E preocupada em relação ao trabalho. Porque entrar num trabalho, iniciar um novo desafio, por si só já é muito estressante, já tem uma carga aí de estresse elevada, né? E aí, quando você está num ambiente que não te proporciona essas ferramentas, isso vai se potencializar. Uma coisa é, quando você não tem essas ferramentas por um período, porque você iniciou, por alguma questão ali de desorganização da empresa, talvez, mas isso é passageiro. Outra coisa é quando o ambiente é assim. E é aí que entra o nosso olhar, enquanto psicólogo, de ajudar aquela pessoa a perceber se aquele ambiente, aquela cultura, aquilo ali faz sentido para ela, aquilo ali vai ser funcional, até que ponto que aquela pessoa pode permanecer ali, né? De novo, vão vir os gatilhos. Então, vão vir aí alguns sintomas que podem desencadear, sim, num super adoecimento. E o prejuízo que isso vai trazer para aquela pessoa, por quê? Né? Depois que ela é afastada, o quanto isso vai impactar aí na saúde e o retorno, né? Fazendo um link, então tem todo um trajeto, digamos assim, em termos de adoecimento, né? E essa recuperação, ela não é uma recuperação tão simples. Nenhuma recuperação é simples, a gente pode pensar assim, né? Mas quando a gente pensa aí no trabalho, é importante a gente olhar e considerar essas variáveis. Sim. Né? Sim. E aí é onde, aproveitando que você está falando disso, né, Dani? Até retomando o exemplo que eu dei, você vê, o rompimento que essa pessoa teve não tem a ver com o trabalho. Na verdade, ela já tinha um histórico, inclusive, de ter um problema na perna. E aí, por conta, muitas vezes, e aí entra essa relação, né, do ambiente de trabalho e o nosso funcionamento, a nossa dinâmica, o quanto nós precisamos nos perceber. Porque, de alguma maneira, ela não foi olhando esse desgaste. Algo fez com que ela nem percebesse, nem tivesse desconforto. Quando viu, já tinha rompido. O que será que aconteceu? Sim. Sabe? Então, muitas vezes, nós deixamos de olhar realmente os nossos limites e as nossas necessidades. E aí, nós vamos só dizendo sim, vamos abraçando tudo, e vamos levando, e vamos empurrando com a barriga, e vamos ver até onde dá. Chegar até o no limite. limite. Até do limite do limite, Sim. né? E aí, é aquilo que a gente até já falou antes, né? Não existe culpado, sabe? Não existe assim, a empresa só é culpada ou funciona. Tem empresas que realmente são nocivas, que realmente não proporcionam um ambiente adequado, né, de trabalho, que pode, sim, causar um certo adoecimento. A forma da organização, principalmente quando por exemplo... E aí vai muito da característica de cada um. Mas vamos supor que alguém que tem um espírito mais livre, né, e tal, com algumas características nesse sentido, vai trabalhar numa empresa que é extremamente rígida. E aí é onde entra a questão da cultura, né, da empresa, do modo como a empresa também funciona, seus fluxos internos, sua forma de comunicar. Então, se eu, por exemplo, me obrigo a estar em um ambiente que não tem nada a ver comigo, vai chegar um momento que eu não vou suportar aquilo, né? Então, é essa dinâmica, sabe?
Um fator que é muito importante é que os líderes, os gestores das empresas, eles estejam preparados para conseguir reconhecer quando um funcionário não está bem, por exemplo. Inclusive dentro do presenteísmo, que nós falamos, que é aquele colaborador que está ali, que não está afastado, mas que por algum motivo, vamos supor que o funcionário já está lá há 2 anos, 1 ano, já está um tempo na empresa e sempre produziu bem. Se esse funcionário passou a não produzir tão bem, se ele está distante, sabe? Se ele está apresentando uma certa queda no rendimento dele, né? De trabalho, isso tem que ser visto. Alguma coisa está acontecendo, se aquela pessoa não agia assim antes, né? Então, ter um gestor que saiba motivar a equipe, desenvolver pessoas, que esteja atento a essa questão da saúde mental, é extremamente importante. Porque a maioria acaba julgando o funcionário, né? O funcionário é muito julgado, principalmente o funcionário que é afastado pelo INSS, sabe? Então, a pessoa volta até um tanto envergonhada, né? Parece que se afastar e adoecer não é nem permitido. Sim. Que você já é julgado. Então, como se você fosse fraco, como se você não tivesse dado conta, sabe? Da situação. E por isso que muitas vezes é um dos motivos, né? Além do medo de perder emprego e várias outras situações, que leva as pessoas a irem realmente postergando, sabe? Inclusive se cuidar, colocar limites, aprender a dizer não. Olha, agora eu não posso, eu tô com tal tarefa. Então, a pessoa conseguir se posicionar no ambiente de trabalho sem ela sentir que ela vai ser julgada por ela não estar conseguindo dar conta daquela situação. Então, hoje tem uma demanda, sabe, referente ao trabalho, essa produtividade incessante, porque eu sou super a favor da pessoa produzir. Nós temos que ser produtivos na vida. E como eu disse, a gente produz em várias áreas da nossa vida, mas tem que ser uma produção saudável. Se eu estou excessivamente mergulhada, obsessiva, por exemplo, com aquela situação X, e eu só me dedico àquilo, eu não consigo colocar limite, eu não consigo sair daquela situação, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, tem uma... por isso que eu sempre falo que, assim, é uma relação, né? Do ambiente da empresa e o colaborador. Não existe um único culpado, isso, aquilo. Não é essa a intenção. A intenção, quando você vai implementar um projeto de qualidade de vida, por exemplo, no trabalho, quando você vai fazer um trabalho dentro de uma organização para averiguar a saúde, o clima organizacional e etc., é avaliar esse todo. E é um grande desafio, porque muitas vezes os empresários, gestores, né, etc., eles têm um certo receio de abrir as portas da empresa e virar um problema. Porque esse jogo de cintura entre interesses da empresa, cultura da empresa, interesses e as necessidades do colaborador, é um grande desafio alinhar isso. Porque às vezes está desalinhado. E como fazer para que realmente vamos dizer assim, não seja exatamente apontado culpados, mas que possa fazer um trabalho onde todos saiam ganhando. Porque se a gente parar para pensar, vamos supor um colaborador que está afastado, ou mesmo que ele esteja lá no trabalho, mas ele não está produzindo tão bem. Caiu o rendimento dele. Aí, vamos supor que o gestor não consiga perceber essa mudança também. E aí, a pessoa começa a ser pressionada. E ela começa a ser cobrada. E essa pessoa não está conseguindo corresponder ao que está sendo exigido ali. Porque ela não está bem emocionalmente. Então, se isso não for sendo visto, isso vai impactar diretamente na produção da empresa. E no clima organizacional. Porque uma pessoa insatisfeita e uma pessoa não muito bem, dependendo do comportamento, ela vai contaminar todo o restante da equipe. E você pode ter uma equipe completamente desmotivada. Né? E aí o gestor vai ter um problema e a empresa também. E aí isso vira uma bola de neve. Porque a partir do momento que tem alguém, por exemplo, que não está produzindo e que vai contaminando e que a equipe toda vai acabando ficando ali desmotivada com aquela situação, uma situação X, por exemplo, um problema não bem resolvido ali no trabalho, o clima organizacional ruim, ou sofrendo um assédio moral ou alguma coisa do tipo, se aquilo não é visto, o que a empresa tende a fazer? Fazer corte, por exemplo. Porque se a produção dela cai, se ela não está tendo lucratividade, o que pode acontecer? Ela pode querer cortar funcionário, ou ela vendo que aquilo não está fluindo bem, vamos então contratar. Ou, por exemplo, um outro sinal que algo não vai bem, a rotatividade de pessoas, né? Novas contratações, demissões, uma rotatividade enorme. Então, alguma coisa tem e precisa ser visto. Se a empresa não faz isso... ela vai ter muito mais despesas, inclusive. Sim. Porque... como se ela tivesse trabalhando todos os sintomas, mas a causa, que é o que realmente precisa ser vista, ela está sendo jogada para baixo do tapete. Exatamente. E aí, qual que é o impacto? Mais despesa.
né? Então, assim, muitas vezes as empresas acham que é um custo implantar um projeto voltado para saúde ocupacional, por exemplo, que vai, inclusive, impactar diretamente na produtividade. Vai ter... Se o funcionário está mais satisfeito, com certeza ele vai ser mais produtivo. Então, parece que é um custo isso, mas o custo é muito maior com a rotatividade, com o afastamento e etc. E aí isso vai impactar em algo muito maior, que inclusive é no aumento da precificação de produtos. E todos nós pagamos. Porque a empresa ela vai precisar, de alguma maneira, tirar aquele prejuízo de alguma forma. Então, como que isso vai acontecer? Vai gerando impacto. Exatamente. Em toda a Então, cadeia. alguém desmotivado, né, pode gerar um impacto tão grande, né? E muito maior, que impacta todos nós. Trazendo um pouco da experiência no ambiente corporativo, o que eu percebi? Que muitos colaboradores, né, tinham aí as crises de ansiedade, que às vezes passavam muito mal, iam para o pronto-socorro, se afastavam por 1 dia, 2 dias, né, até afastamentos mais longos, digamos assim. Quando esses colaboradores voltavam para a empresa, né, eles muitas vezes eram hostilizados. Né? Então, tem aí o atestado, né, de que essa pessoa precisou se ausentar, o médico deu ali tantos dias. E quando vai o CID, né, que é uma numeração, né, relacionada àquele afastamento, por exemplo. A classificação do CID-F está relacionada aos transtornos mentais, né? Então, algo relacionado à saúde mental daquela pessoa. Muitas vezes, aquilo ali era motivo de chacota ou trazia mais ainda adoecimento pro trabalhador, né? Pela vergonha. Nossa, então eu passei mal porque eu tô com um problema emocional. Ah, porque tô triste, porque tô desmotivado, né? Muitas vezes, pela própria falta de conhecimento, a pessoa vai passando, na maioria das vezes, a pessoa vai passando por cima dos limites dela. No trabalho ou em qualquer outra, né, qualquer outro ambiente, mas aqui a gente vai focar no trabalho. Então, trazendo aí a questão do burnout. Então, uma pessoa, ela vai passando por cima desses limites, ignorando cada vez mais, e o corpo dela vai gritar. Né? Então, viram aí podem vir dores de cabeça, muitas alergias, problemas estomacais, problemas intestinais. Insônia. Então, assim, é uma cadeia, né? Por exemplo, fazendo um link com essa questão da insônia, se essa pessoa não dormiu bem, consequentemente, no outro dia, ela vai estar irritada. Né? E aí, isso pode gerar o quê? Um desconforto ali no ambiente de trabalho, porque ela está mais impaciente. Natural, né? Você não dormiu bem, você vai estar mais irritadiça. Então, assim, é uma cadeia. E aí, essa irritabilidade vai gerando, talvez, pode gerar outros problemas, né? E é uma cadeia. Então, assim, tô com sono, não preciso dormir, não tenho produtividade, já não gosto muito desse ambiente. Então, tudo isso, né, vai se potencializando. E aí, é importante a gente pensar até qual que é o meu limite nesse trabalho. Uma outra coisa que eu percebo na clínica também, né? Tem áreas de trabalho que elas são mais agressivas. Por exemplo, quem for trabalhar com vendas vai precisar desse perfil um pouco mais agressivo, competitivo, porque aquela área vai demandar isso. Eu, por exemplo, não tenho perfil para trabalhar com vendas. Eu sou uma pessoa que diria um tanto quanto empática. E isso pode ter sido bom e ruim nas empresas que eu trabalhei, né? Por quê? Você acaba tendo um cuidado com o outro. Na área de vendas, não. Não é que você não vai ter o cuidado, mas é um olhar diferente. Sim. Né? Então, a gente precisa se perceber e se conhecer para saber o que vai fazer sentido para a gente ou não. Quero trabalhar nesse lugar? Eu sei que a cultura dessa empresa é agressiva. Tô disposta. Tem a ver comigo? Ah, paga super bem. Nossa, que bom que paga bem. Né? Mas tá, e a sua saúde emocional vai para onde? Até que ponto que você está disposto? Sim. Então, é importante a gente considerar tudo isso. Tá. São vários fatores até chegar no adoecimento. Né? Sim. E aí, pensando um pouco nisso, vocês percebem, assim, que existe um perfil, né, de pessoas que são mais vulneráveis, né, que têm mais tendência a chegar ao burnout, ao adoecimento? Sim. Pessoas, por exemplo, mais perfeccionistas, com mais dificuldade de dizer não,
né? Que tem uma autoexigência muito grande. Então, tem alguns Sim. traços de personalidade que contribuem. Pessoas extremamente ansiosas, né? É claro que, assim, tudo tem dois lados, né? Ao mesmo tempo que esse colaborador, que super, né, é super exigente, é perfeccionista, é ansioso, há grandes chances de fazer um belo trabalho, né? Só que aquilo ali custa muito para ele, emocionalmente falando. É que tudo vai depender da intensidade que você coloca, né? Sim. Eu costumo até brincar que às vezes eu falo assim, defeito não existe se nós tivermos características na medida certa, né? O difícil é encontrar isso. Sim. Porque um perfeccionista pode ser muito bem visto e pode trazer benefícios. Depende de como você vai... O quanto você está se cobrando em relação a isso, né? Porque Sim. eu sempre falo que querer fazer um trabalho é o mínimo... Querer fazer um bom trabalho é o mínimo que a gente pode fazer, né? Se eu estou sendo contratada por uma empresa, assim como uma pessoa vem contratar os meus serviços, por exemplo, o mínimo que ela espera é que eu me dedique àquele trabalho e entregue o melhor resultado para ela. No nosso caso, é um trabalho em conjunto, né? E aí vai muito do tempo de cada um e tal. É um pouco diferente, de repente, de uma demanda mais administrativa ou algo mais específico. Mas, de certa forma, é esperado que você entregue um bom trabalho. E o mínimo que a gente pode fazer é tentar entregar um bom trabalho. Só que tudo tem um limite. Se você... O que a gente está falando aqui é de excesso, né? Exagero. De exagero. Exatamente, desse excesso de dedicação. Quando eu, por exemplo, começo a só encontrar um certo prazer só no trabalho, alguma coisa tá errada. Se eu tô buscando só satisfação no trabalho, se inclusive quando eu estou em casa eu não consigo me desligar, eu só penso no trabalho, alguma coisa tem. É verdade. É. E tá muito relacionado a uma fuga, né? Então, assim, o trabalho é a válvula de escape. E é importante olhar para isso, Sim. né? Quando essa pessoa, né, que demanda aí esse excesso pelo trabalho, ela se vê nesse afastamento, de repente, sem esse ambiente de trabalho, né? Como ela se sente? Sim, sem Sim, dúvida, sim. né? Pode impactar muito. Que é aquilo, né, que a gente falou antes, porque a pessoa ela se sente excluída. Ou ela mesma pode, inclusive, fazer essa autoimagem, né? De si, assim, do quanto eu fui fraca, do quanto eu não consegui dar conta, porque o meu colega consegue, e aí vem essa comparação. E nós estamos vivendo numa era em que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Tudo é extremamente rápido, nós ficamos desatualizados muito rápido, inclusive. Sim. Eu sempre falo que estamos sempre constantemente desatualizados hoje em dia, né? Porque sai uma notícia hoje, não dá tempo. Então, assim, sai uma notícia hoje, daqui a pouco sai outra, daqui a pouco tem outro artigo, daqui a pouco tem outro estudo, daqui a pouco lança não sei quantos livros, daqui a pouco não sei quem falou tal coisa. E aí vem até uma cobrança, porque fulano vem te falar, você viu aquilo e você não viu aquilo. Sim. Exatamente. Porque você viu uma outra coisa, mas aquela não. E você se cobra por não ter visto aquela Sim. informação. Exatamente. E aí, cada vez mais, nós estamos nos comparando, inclusive. Não só no dia a dia ali do trabalho, né? No tete-a-tete, que hoje, inclusive, está se transformando, porque muita gente está trabalhando de forma híbrida, né? Em casa. Tem dias que vai para a empresa, tem dias que trabalha em casa. Tem pessoas que estão exclusivamente trabalhando só em casa. E aí nós estamos falando agora de um outro modelo de trabalho. Porque, por exemplo, agora, na pandemia, é muito interessante que as pessoas começaram a me relatar muito que elas estavam sentindo que elas estavam trabalhando mais. E aí, tem muitas questões relacionadas a isso, né? Uma delas, por exemplo, eu acabei acordando mais tarde para eu compensar o trabalho até mais tarde. Eu fui almoçar e eu decidi parar um pouquinho antes para fazer a comida. Aí depois eu vou lavar a louça. Ou, agora que eu terminei tal atividade, antes de começar outra, eu vou colocar a roupa pra lavar. Isso é muito pelas mulheres, né? É interessante que isso é mais a mulherada, que a gente sabe que a mulherada, inclusive, tem uma dupla jornada de trabalho. Sim. As mulheres são mais vulneráveis, inclusive, a transtornos mentais e afastamentos, mais do que os homens. E uma das explicações é justamente essa, né? A dupla jornada de trabalho. Então, essa coisa de conciliar, sabe? Outras coisas em casa. Então, nós estamos falando também agora de um novo modelo, inclusive, de trabalho. Como que as empresas, inclusive, olha que desafio, né? Como que as empresas, elas vão, inclusive, conseguir distinguir o que é um adoecimento ocupacional, o que é um adoecimento natural da vida, que a gente adoeceu por algum outro motivo, Sim. sabe? Porque quando eu tô em casa, eu tô misturando as coisas.
Inclusive, as pessoas acabam trabalhando mais justamente porque estão com mais dificuldade também de administrar seu tempo em casa. Porque daí mistura tudo isso, né? O cérebro nem consegue mais distinguir qual que é a hora que eu tenho que trabalhar e qual que é a hora que eu tenho que cuidar das minhas tarefas domésticas, por exemplo. Sim, perfeito. E aí vem os cuidados com os filhos, para quem tem filho, né? O filho tá estudando em casa, tem que administrar isso também. E aí, gente, como fica difícil colocar delimitar cada coisa e colocar limites, né? Em cada situação. Então, tudo tem certas vantagens e desvantagens. O bom é que nós, seres humanos, temos uma boa capacidade de adaptação. Então, nós vamos encontrando formas de nos adaptar. E quando a coisa começa a tornar difícil, é aí que nós temos que pedir ajuda. Porque quando a gente fala muito dessa questão do julgamento no trabalho para quem se afasta e etc., ainda está relacionada aos tabus sobre a saúde mental. Sim. Então, assim, a gente, na nossa era, né, moderna que a gente vive, com tantos avanços tecnológicos e etc., a gente ainda achar que adoecimento emocional é coisa de gente fraca, ou coisa de pessoas que não têm fé, ou é falta de esforço, ou porque você precisa lavar roupa para você poder ter uma ocupação, sabe? Como se fosse uma frescura, sabe? Então, existem muitos tabus ainda relacionados à saúde mental. Então, se falar de saúde mental é praticamente se falar de loucura e de todos esses outros rótulos e adjetivos que a gente vê relacionados à saúde mental, né? Então, se você não tem se as empresas, elas não investirem na saúde do trabalhador, se elas não tiverem esse olhar, sabe? Porque eu acho que as empresas ainda têm um certo receio de tocar nesse assunto. Fica muito difícil a gente conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento tecnológico, toda essa demanda de coisas que a gente se cobra, inclusive, de acompanhar e de estar inteirado e saber, e etc. e tudo mais. E se as empresas não olharem, os gestores, inclusive, não estiverem preparados para isso, tiver gestores preconceituosos com a questão da saúde mental, fica muito difícil realmente uma empresa, eu diria que sobreviver, assim, no nível de manter sua produtividade, manter sua equipe motivada, sabe? Frente a todas essas mudanças, porque a gente precisa se adaptar, nós precisamos nos atualizar. Mas as empresas também precisam se adaptar ao mercado. Então, quando eu até trouxe aquele exemplo do quanto volta para todos nós, no impacto, às vezes, no valor de um serviço ou de um produto que a empresa está colocando ali naquele produto, porque teve um impacto na sua produtividade, todos nós, de alguma maneira, pagamos por então, isso. As empresas também têm um papel de se adaptarem às mudanças políticas, econômicas e etc. E nós, né? Então, sempre tem essa interação. Não sei se vocês percebem, a gente sempre volta nesse ponto, né? Dessa interação da parte da empresa e do nosso papel também. Então, a gente também precisa se atualizar para também acompanhar, porque tem uma outra questão aí. Que muitas vezes as pessoas, elas querem crescer, elas querem se desenvolver, mas elas não fazem, às vezes, a sua parte também para crescer e ter oportunidade dentro da empresa. E aí, culpa a empresa por não ter dado essa oportunidade, ou por não investir no colaborador. Mas se você está fazendo a sua parte, se você está 10 anos na empresa, por exemplo, você se atualizou, você estudou, você vem se preparando para conseguir ocupar um cargo melhor, por exemplo. Mas eu estou há 10 anos na empresa. Pois é, né? Não é o suficiente. Pode ficar até 20. Tempo 30. não Como significa... assim você vai contratar alguém, sendo que eu tô aqui há 10 anos? Pois é, exatamente. E aí, tempo não significa preparo e competência para assumir um cargo X, por exemplo. Sim, perfeito. E essa preparação, muitas vezes, também, ela pode ser, assim, construída para algo fora também, né? Sim. Então, tá, eu tô aqui 10 anos, mas se eu estou me preparando... eu tenho possibilidades, né? De buscar outras formas de fazer. Isso é saudável, né? Quando a gente fala da questão da escolha, do sentido, a gente faz diferentes escolhas em diferentes períodos e esse sentido, ele vai mudar e que bom que ele vai mudar. Né? Isso que faz com que a gente não fique cristalizado, enrijecido numa única coisa. Sim, né? Sim. É importante, né? A gente pensar nesse lado também, porque... pelo menos na área clínica, muitas pessoas veem, mas eu fiz tal escolha, né? Eu escolhi tal profissão e agora eu vou mudar. Então, assim, tem também algo por trás disso aí. Né? Tem vários fatores, mas pensando nessa ideia de permanecer naquilo ali, é como se, assim, eu tô amarrado nisso. E não, a gente pode fazer diferentes escolhas. Estamos aqui para
né, Sim. falar justamente disso. Sim. Se eu percebo que esse ambiente é adoecedor, por que eu vou permanecer nesse ambiente? Bom, algum ganho secundário eu tenho ali, né, de alguma maneira. Mas é claro que é importante a gente olhar para o todo, né, e pensar. Então, existe uma maneira de eu não ficar doente no ambiente que eu trabalho? A gente pode descobrir, existem várias maneiras. Mas isso não é só pensando no trabalho, é pensando na vida, no todo, né? É a sua atividade física, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, ter aí alguns hobbies, fazer algumas coisas que você gosta, Uhum. né? Ter outros prazeres além do trabalho, Uhum. né? Se Isso você é uma vive em prevenção. algo adoecedor e fica em torno disso, com certeza isso vai se tornar uma tortura. Exato. Né? E o trabalho, ele vai sim ter desafios, ele vai te proporcionar dores de cabeça, ele Uhum. vai, né, demandar investimento. É essa a função do trabalho, né? Por isso que chama trabalho. Senão poderia chamar Que dá vida pra resolver trabalho. problema, né, gente? Senão chamaria qualquer outra Tem que coisa. estar disposto a resolver problema, né? Exato. Você tem que Porque estar na vida disposto. tem problema, né? Senão, Pra o que ser você vai resolvido. fazer na sua vida? Aquelas bem workaholics. O que você vai fazer da sua vida se não for trabalhar? Sim. Mas brincadeiras à parte, para a gente concluir essa linha de raciocínio do burnout, né? Que é esse adoecimento em decorrência do trabalho, né? Em decorrência do estresse ocupacional, desculpa. O burnout, né? Ele acontece em decorrência do estresse ocupacional, né? E aí pode vir aí muitas outras doenças, comorbidades, né? Em relação ao burnout. Então, é a gente sempre trabalhar com a ideia de prevenção de saúde. E é Sim. isso que a gente faz na área clínica. Uhum, Trabalhar perfeito. com prevenção de saúde, né? A gente não espera por exemplo, eu adoro dar esse exemplo do dentista. A gente não espera o dente lá cair, né? Fazer um buraco na boca, alguma coisa do gênero. A gente vai fazer uma limpeza anualmente, mensalmente, Uhum. sei lá, a cada 6 meses, né? A gente vai ter esse cuidado, que é uma prevenção. E por que com a nossa saúde emocional é quase que a ideia de eu tenho que esperar essa cordinha arrebentar para buscar ajuda? Né? Uhum. Então, esse é um outro ponto que a sociedade precisa olhar também, né? E tirar um pouco dessa ideia distorcida de que, né, ir ao psicólogo é porque eu tô doente, ir ao psiquiatra, cuidar da saúde mental é porque eu estou doente. Não, você vai cuidar justamente para você não ficar doente. Para não chegar nesse nível, né? Nesses níveis extremos. Exatamente. Exato, né? O burnout é um nível extremo. Exatamente. Até porque pode se tornar tão crônico que pode chegar a suicídio. Sim. Uhum. De tão grave que é a situação, Sim. inclusive. Eu vejo muito o burnout como uma espécie de um quadro depressivo. É, na verdade. Sim. Só que ele tá focado no trabalho. Ele tem esse Sim. foco que a causa é o trabalho, não outros fatores. Porque a gente pode desenvolver um quadro depressivo por diversas circunstâncias. Uhum. Né? Então, Sim. assim, os sintomas, eu sempre digo que os sintomas podem ser parecidos. Porque a gente procura lá no Google, todo mundo se identifica lá em algum momento. Olha, eu tenho isso, eu tenho não sei o quê. Tá, mas as causas são diferentes. Então, eu posso me sentir triste, ter insônia, né, não ter mais prazer em nada, ter Uhum. desânimo, etc. E a Dani também pode ter os mesmos sintomas, por exemplo. Só que a Dani tem a história de vida dela. Ela tem a individualidade dela. Então, o que levou ela a chegar nesse estágio, por exemplo, pode ter sido alguns traumas na vida dela. E eu vou ter a minha história, eu vou ter os meus motivos pelos quais eu também adoeci. Uhum. E isso é um fator, né, que assim, o remédio não dá conta, não é a empresa também que tem que dar conta exatamente. Não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma fórmula mágica e somos nós que Sim. temos que também ter esse cuidado. Então, por isso que desmistificar realmente os tabus relacionados à saúde mental é dentro da empresa, é na escola, é no dia a dia, é em todos os Sim. ambientes. A gente precisa falar mais de saúde mental em todos os ambientes. Porque a Dani trouxe o exemplo do dentista, mas se a gente parar para analisar, é diariamente, né, esse cuidado. Você Exato. escova os dentes todos os dias. A gente espera que Algumas seja, pessoas né? não, Na né? verdade, a gente espera que seja. Nem Se a todo gente mundo. entrar no mérito, Mas A gente a espera gente que... descobre que talvez não, né? Não escovem todos os dias, não tenham Mas- X cuidado. Vamos colocar que é um hábito da maioria, né, das Sim. pessoas. Então, é um hábito. A gente se preocupa em cuidar do cabelo, a gente se preocupa em arrumar a unha, né? Tomar banho. Tomar banho. Os sim. cuidados de higiene básico, por exemplo, é uma coisa que a gente faz diariamente. Mas a gente já não tem a cultura, eu percebo muito, principalmente entre os homens,
eu sinto que os homens são mais resistentes a isso, que é procurar, inclusive, prevenção a nível médico. Total, Uhum. total. Imagina de saúde mental. Sim. É uma porque- vergonha isso, gente. Não é? Se a gente não Na tem uma cabeça cultura. deles. Sim. Se É a gente não tem fraqueza. um... Nossa, eu sou fraco. Eu preciso aguentar, né? Não, eu posso aguentar mais, então não Sim. vou nem comentar. Eu vou aguentando. E aí é o Sim. problema, que é quando a gente vai Sim. adoecendo e chegando nesses limites. Se a gente não É. tem uma cultura, imagina, de cuidar, de prevenir as doenças físicas, a gente vai deixando. Uhum. Imagina a saúde mental, Sim. com todo esse tabu. Sim. E até nós na questão da cultura médica mesmo, isso é um desafio, né? Uhum. Trabalhar a prevenção na saúde também é um grande desafio. Total. Tem uma grande resistência das pessoas, tanto na mental quanto na saúde, né? Uhum. Uhum. De prevenir. Sim, Acho sem que dúvida. que é aí que fica mora o perigo nessa instância. Mas é que a gente consegue deixar pra depois, esse é o problema. É. Quando você tá com uma dor de dente, aquela dor te incomoda tanto que você quer correr pra ir pro dentista. Se você quebrou a perna, não tem jeito. Você vai ter que ir lá no médico, aquela dor é insuportável, você vai cuidar daquilo. Na saúde mental, eu costumo dizer que é só você esperar. É só dar tempo ao tempo, não é? Eu dei uma risada, precisa- mas é verdade. Não precisa fazer nada. Lá na frente você vai ver o resultado. Só que na saúde mental, quando os sintomas eles são leves, e aí é essa questão, como não é algo palpável que você vê concreto, então você vai deixando. Ah, é só uma fase. Não, isso aqui vai passar. Não, isso aqui deve ser por causa não sei do quê. Sim. Você vai arrumando justificativas, sabe, Uhum. para aquilo. E como a gente não tem uma valorização de uma cultura mesmo de saúde mental, piorou. É aí que você vai deixando para depois. E aí, tanto é que as pessoas nos procuram, quando chega, muitas vezes na clínica, chega como se a gente realmente fosse o bote salva-vidas, né? Já tentou de tudo. E nós estamos ali para salvar aquela situação. E aí é onde as pessoas precisam entender que eu não preciso esperar. Se eu já estou com dificuldade, por exemplo, de lidar com uma situação X há algum tempo, por que não eu procurar uma ajuda logo no início para que aquilo não se transforme nessa bola de neve? Porque o custo vai ser maior. E não é um custo só da entrega emocional do processo, né? É um custo financeiro, inclusive, e um custo e um desgaste, porque se você precisar tomar remédio e ir para o psiquiatra, é mais custoso o tratamento ainda. Porque é muito mais fácil você tratar no início do que você tratar quando está grave. Sim. Então, o tempo, né? O longo, Sim. Sem dúvida. E o a longo pessoa- tempo de tratamento que você precisa ter é muito diferente logo no início. Sim. E a gente precisa desmistificar outra coisa, né? Que a questão da psicoterapia não é só a análise pessoal, no caso que minha abordagem é psicanalítica, não é só para tratar doenças. A gente precisa muito começar a desmistificar isso. Então, eu vou no psicólogo, e aí por isso que as pessoas têm essa ideia de que não posso contar no trabalho, sabe? Nem conta pra família, eu vou procurar meio que por debaixo dos panos, ninguém vai saber, né? Porque parece que realmente você está num estágio muito grave de adoecimento se você vai procurar um psicólogo como se você estivesse maluco. É uma vergonha. É uma vergonha. Não posso falar para meus pais que eu faço terapia. Exatamente. Não vou Posso tocar no contar. assunto, sim. Né? Então vão achar que eu tô louca, que eu tô louca aqui. Exatamente. E aí a gente não vê a psicoterapia como desenvolvimento humano mesmo. Porque na psicoterapia eu tenho pessoas que me procuram para, por exemplo, desenvolver a parte, inclusive, de liderança. Quando assume um cargo dentro de uma empresa porque quer desenvolver habilidades. Pessoas que me procuram para fazer orientação vocacional de carreira, por exemplo. Porque estão pensando, estão priorizando, tentar alinhar o que eu gosto, o que eu quero, a minha personalidade com o mercado de trabalho, minhas aptidões, para, né, meio que, assim, conseguir que a orientação vocacional não te dá, assim, vai por aqui que vai dar certo. Não tem como você garantir, dar certeza disso. Mas te dá um excelente direcionamento, é um processo de autoconhecimento, inclusive. Então, a gente trabalha com desenvolvimento humano, se você é tímido, se você tem dificuldade de se relacionar, você pode procurar terapia para melhorar. Se você quer desenvolver qualquer outra habilidade na tua vida, para se relacionar melhor, por exemplo, para desempenhar melhor uma atividade, sabe? Ou qualquer outra dificuldade que você tenha na vida, você pode buscar um processo terapêutico para se desenvolver. Não é só quando você adoece. Perfeito. Eu sempre falo que a terapia não é para tratar doença, sabe? É justamente para você ter um lugar para você trazer
os seus desejos, as suas angústias, seus sonhos, suas necessidades. Também não é só para falar dos problemas. A gente fala também das conquistas. Exatamente. Né? Não é só... É muito visto pelo ponto negativo, né, da coisa. Isso, exato. Né? E assim, Exatamente. o quanto os pontos positivos da terapia, eles são mascarados, né? Sim, sem dúvida. Isso Sim. acontece, né? E a terapia ela é tão importante a gente pensar nessa questão do autoconhecimento, porque é justamente esse autoconhecimento que vai fazer com que você identifique que tal trabalho não tem a ver comigo, não me identifico com a cultura dessa empresa, não estou disposta a, talvez por questões éticas, para os meus valores, isso não faz sentido e pode gerar um adoecimento e eu não quero. Então, tudo isso pode ser feito através da psicoterapia. Em vez de achar que a culpa é minha, né? Essa coisa assim, Exato. eu não me adaptei, Exato. eu não tô conseguindo, eu não dou conta dessa demanda. Eu sou incapaz. Eu sou porque incapaz. A sensação é essa, nossa, eu sou incompetente. Uhum. Dependendo do ambiente que você trabalha, se você está executando uma função que não vai de acordo com seus valores, com o seu eu mesmo, né? Com a sua maneira de ser no mundo, aquilo ali você tá fadado ao adoecimento. É fato, isso vai acontecer se você permanecer ali, né? Sim. E quando você se conhece, você para e pensa, não, peraí, deixa eu separar o que realmente é uma fantasia, né? E o que é a realidade. E o processo da psicoterapia é ter um profissional que vai te ajudar através de técnicas, ferramentas, a criar, a perceber isso, a ter esses recursos, né? Para lidar com essas situações. É diferente de uma conversa com um amigo, né? Perfeito, porque quando a gente tá dentro da situação, a gente não percebe mesmo. Seja um relacionamento abusivo, seja um trabalho abusivo, seja uma família abusiva, seja qualquer coisa, assim, que nos faz mal. É muito mais difícil perceber. Porque, muitas vezes, na dinâmica abusiva, né? A pessoa que tem essa dinâmica vai te culpabilizar. É você que não tá dando conta, você que não tá conseguindo entregar o trabalho. Né? Trabalha mais horas. Trabalha final de semana. Deixa eu te mandar um WhatsApp aqui, sábado, domingo, à noite. E por aí vai. Né? E aí você começam que não os conseguiu. abusos, as sobrecargas e todas as outras questões aí que englobam no adoecimento. Exato. Sim. Né? E isso vai virando uma bola de neve. Sim. Sabe o que Né? isso me fez lembrar, Dani, você falando, sobre a nossa identidade. O quanto o trabalho, além do que a gente falou, né, que tem a ver muito com o papel social, de eu me sentir inserido, ele tem a ver com a nossa identidade também. Tanto é que a nossa personalidade, ela tem que estar alinhada à profissão que eu vou escolher, que eu vou exercer, esse é o ideal. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas trabalham... Na verdade, assim, a maioria não vê muito sentido e acaba trabalhando no automático, porque são poucas as pessoas que realmente se dedicaram a isso e entendem a importância disso, sabe? Sim. E o processo de orientação vocacional, inclusive, é para isso, para, inclusive, alinhar isso. Então, quando a gente fala de identidade... eu fico muito pensando assim, quando é criança, por exemplo, você chega para uma criança e fala assim, o que você quer ser quando crescer? A gente não pergunta assim, o que você quer fazer? Né? Porque tem uma distância. Eu quero ser eu mesmo. Mas assim, o que eu gosto de fazer, né? Sim, de fato. sim. Que na verdade, assim, inclusive para além até do fazer. É o que eu sou, é o que eu vou ser, é o que eu quero ser. Sim. Você entende que é uma coisa mais profunda? É bem profundo, na verdade. Né? Muito! Bem Então, assim, não é só o que eu quero fazer, é o que eu quero ser. Quando você pergunta, o que você quer ser quando você crescer? E é muito interessante porque a gente vai se preparando as crianças, e aí depois na adolescência o vestibular e etc. O quanto ao longo da nossa vida a gente vai se preparando para o trabalho. Para trabalhar, entendendo que a gente precisa trabalhar e etc. Mas muita gente perde de vista a importância de alinhar isso. Com o que eu quero, com o que eu sou, sabe? Com o que eu gosto, com a minha personalidade. Sim. E o quanto o processo de psicoterapia tem a ver com isso que a Dani está falando. Eu consegui reconhecer, né, Dani? O quanto esse ambiente, ele tem a ver comigo ou não. É bem nesse sentido, da minha identidade. Sim. Sabe? Então, o que eu quero ser? Onde eu quero chegar? O que tem a ver comigo? Tem gente, às vezes, que não sabe responder nem o que gosta e o que não gosta direito. Sim. O que eu gosto, né, naquele trabalho, o que eu quero fazer. Enfim,
Então, alinhar, estar integrado, eu diria, sabe? Sim. Os nossos desejos com a nossa personalidade, com os nossos valores, sabe? Quando isso tá desintegrado, você se perde no meio do caminho. Você já não sabe mais o que você quer, onde você quer chegar. E aí entra naquilo que a gente falou da perda de sentido e tal. Então, a psicoterapia serve para isso. Sim. Para você se reconhecer e se integrar mesmo. E se integrar quanto sujeito que tem seus desejos, tem suas necessidades. E que o trabalho faz parte disso. Ele não é uma coisa isolada, como se eu fosse lá trabalhasse... E aí eu volto pra casa e é como se eu fosse separado de mim. Eu deixo a minha personalidade. Hoje eu vou levar, hoje eu não vou levar. Isso, exatamente. Hoje ela fica em casa e vai só o ser ali pro trabalho. Exatamente. E a gente precisa se adaptar, né, no ambiente de trabalho. Nós, de alguma maneira, precisamos usar, sim, né? De alguma forma, a gente chama de máscaras sociais, parece uma coisa pejorativa, mas não é. Porque a gente precisa se adaptar. Então, eu não vou, sei lá, na igreja de biquíni, eu vou na praia. Sabe? E aí eu preciso me adequar nas questões morais, né? Nas regras da empresa, não só da empresa, mas da nossa vida como um todo. A gente precisa de uma certa adaptação. Então, como eu fico em casa com as pernas para cima no sofá, eu não vou ficar lá no trabalho. Então, ter esse discernimento é importante. Mas eu preciso ter espontaneidade ali também. Eu preciso ter algo de mim ali. Senão, fica uma coisa totalmente desintegrada. E de novo, né? A gente volta, caminha para o adoecimento. Se não tem nada que faz sentido ali, que eu não, de certa forma, eu não tô fazendo nada que faz sentido, né? Na minha percepção, que eu não sinto essa valorização, que não tem essa coisa desse investimento, essa energia, a gente pode usar essa palavra. Eu ter essa minha autenticidade, né? Essa minha personalidade expressada também. Exato. É claro que no trabalho a gente vai ter o limite, né? Então, a gente vai precisar se adaptar ali. Mas quando isso é podado totalmente, né? É sim um dos fatores de adoecimento. Né? E um dos fatores que pode gerar o burnout. Você sabe que você falando disso, eu fico pensando na nossa própria profissão, né? Todo mundo tem um estereótipo do que é, como é psicólogo. É melhor nem falar do nosso. Quando você chega, já fala que é psicólogo, pronto, estou sendo analisado, meu Deus. Não, gente, tem que pagar. Ninguém fica analisando. Tudo que eu falei, esquece, assim, sabe? Mas sim, não é bem assim. Mas esse estereótipo, além dessa coisa que falou que é psicóloga, as pessoas têm uma tendência a desabafar, e eu achar que a gente tá analisando, né? Essas ideias, como se a gente ficasse 24 horas por dia analisando. Nós temos facilidade, sem dúvida, de perceber, porque está integrado em mim essa profissão. Eu não consigo não perceber as coisas. Sim. A gente percebe com mais facilidade, mas a gente não fica assim, nossa, analisando minúcias, julgando, que ele falou, né? Meu Deus, isso daqui é uma X coisa, o YZ. Não tem, assim, não cabe também a nós o tempo todo. Até porque a gente vai sobrecarregando o nosso pensamento também, não dá? Sim. Não é saudável. E os estereótipos, né? Que psicólogo não pode ser... Imagina, se a gente fosse levar em conta certinho que psicólogo não pode ficar bravo. Psicólogo é como se não pudesse ter estresse. Psicólogo nunca sai dessa postura, né? Psicólogo tem que ser neutro. Sim. Eu falo, gente, neutra é detergente, né? Eu não sou neutra. Eu sou um ser humano que tenho minhas necessidades, que também sinto as coisas, né? E aí, por isso, aí de novo, né? Parece que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, né? Pro nosso lado, que somos psicólogas. Mas não é, porque a gente tem uma real consciência da importância realmente da saúde mental aí. Com certeza. Porque nós, quanto psicólogos, também precisamos fazer, inclusive, terapia e fazer nossa própria análise, para que a gente não só consiga lidar com aquilo que somos afetados, porque nós somos. Não dá pra ser. Por isso que eu falo que nós temos que ser despidos aí de preconceitos quando a gente vai atender. Ser, sim, imparcial pra gente não misturar os meus valores, as minhas crenças, aquilo que eu acho que é bom pra mim, como se fosse bom pro outro também. Sim. Mas a gente é afetado. Então, por isso que a gente precisa fazer, inclusive, psicoterapia, cuidar da nossa saúde mental, para que a gente consiga fazer essa separação e não misturar as coisas. Sim. Não misturar o que é o meu conteúdo. Imagina a pessoa vai lá contar uma situação da vida dela com algo parecido que eu estou passando. Se eu começar a misturar isso, sabe? O processo, ele não vai fluir. Sim. Então, o quanto a gente precisa também, nós, quanto psicólogos, cuidar da nossa saúde mental para que a gente consiga também fazer um bom trabalho. E para isso tem que ter essa autenticidade.
Sim. Porque se eu for levar muito ao pé da letra também, que eu preciso ser neutra, eu preciso me vestir assim, eu preciso falar assado. Psicólogo não pode perder a linha. Psicólogo não pode usar decote, parece. Psicólogo não pode ter tatuagem. Nossa, eu já ouvi tanta coisa, gente. Psicólogo não pode ter o cabelo colorido. Psicólogo não pode... Sim. Um monte de coisa, assim. Porque daí, isso não é ético, porque isso não demonstra uma neutralidade, porque isso não não passa sei o quê. credibilidade. Não passa credibilidade. Mas, gente, olha que fantasia louca, né? Porque se não tiver algo de mim ali, se eu não conseguir ser autêntica, espontânea e ser eu também no meu trabalho, dificilmente eu vou fazer um bom trabalho. Eu vou me tornar uma robô trabalhando. Sim. E aí eu não vou conseguir acolher, porque tem que ter emoção. Inclusive, o trabalho, ele é transformador. E ele nos transforma porque ele nos afeta. Então, assim, o meu trabalho, de alguma maneira, eu causo impacto nas pessoas, mas elas também me impactam. Sim. Sim. E aquilo que elas me causam é o que me transforma. E é o que me faz estudar mais, é o que me motiva a querer realmente a buscar, melhorar, né? Então, o trabalho, ele tem que ter esse... É uma ele tem via que de ter mão esse dupla, impacto. né? É, exatamente. É um investimento, na verdade, né? De energia. Sim. Né? É uma Sim. troca de energia muito grande. Muitas vezes as pessoas falam assim, as pessoas falam assim, mas você é psicóloga, você só fica lá sentada e balança a cabeça, né? E eu penso, nossa, quantos anos de investimento para escutar esse comentário, mas É o que a gente a mais minha, escuta. a minha terapia tá em dia, então tudo bem. Lá vai ser o seu... eu vou Você vai ter o separar. seu momento também né? Eu de vou falar. separar o que é Tem meu, que o que é tem dele. que estar com a boa autoestima, né? Eu falo, tudo bem, a ignorância é uma benção mesmo, em Sim. alguns casos. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Isso que a Leia tá falando dessa questão da autenticidade, sim, é isso que a gente vai mostrar para o paciente que ele pode desenvolver, né? E o benefício que isso vai trazer para a vida dele, né? Porque aquele sujeito é único no Sim. mundo e ele vai ter um olhar exclusivo no mundo. Sim. Com certeza. Eu acho que é uma questão também de expressar a autenticidade, né? Sim. Porque assim, nós temos, mas eu acho que ela fica a gente coloca ela muitas vezes numa caixinha por muitos medos, por muitas questões que a gente vai passando, né? Então, o quanto a terapia ela pode ajudar a gente a expressar essa autenticidade, Sim. né? Sim. De Sem repente, dúvida. na medida certa, que ali no trabalho a gente pode sim ser autêntico, né? Mas a gente também tem que seguir algumas condutas, Sim. enfim. Algumas Mas a gente, regras. algumas regras, mas a gente não precisa esconder isso, né? A gente Sim, a gente não pode deveria existir, esconder né? isso. Porque isso é exato. saúde, né? Sim. A saúde não é ausência de doença. E a gente relaciona dessa forma. Então, Segundo o OMS, é. segundo né? Mas não é só realmente ausência de doença. Eu, inclusive, até consigo perceber muito facilmente. Muitas vezes, até uma pessoa que está no estado mais depressivo, ela pode ser mais produtiva e estar melhor do que alguém que não tem. Não é o adoecimento que, inclusive, é um termômetro pra gente dizer se a pessoa, ela está, vamos dizer assim, se ela tem saúde mental ou não. Sim. Porque você pode até não estar exatamente num pico de estresse gigante, no estado depressivo X, ou num estado de ansiedade altíssimo e tal. Mas se você, por exemplo, tá muito satisfeita, se você não consegue, se você não lida bem com mudanças, se você tá estagnado, se você tá num relacionamento que você não tá feliz e não consegue sair, tem uma questão de saúde mental. Sim. E é isso que eu ainda percebo que as pessoas não entendem, sabe? Que realmente as pessoas confundem doença mental com saúde mental. Quando a gente fala que vai falar de saúde mental, as pessoas lembram logo de depressão, ansiedade, transtorno de personalidade. A gente lembra de um monte de coisa patológica. Mas nós estamos falando de saúde. Então, não é só ausência de doença, mas é a gente ter esperança, é a gente ter objetivo. Nós conseguimos sonhos, a gente, assim, conseguir ter uma flexibilidade, que é o que a gente chama de resiliência hoje. Eu não gosto muito que virou a palavra da moda, mas eu vou usar de qualquer forma, porque hoje também eu acho que ser resiliente demais, sabe? Essa coisa que é muito Causa pregada. adoecimento. É um Aí já problema. causa Isso, adoecimento. exatamente. Então, você ter uma capacidade de recuperação das dificuldades, isso tem a ver com saúde mental, Sim. sabe? Então, a gente precisa começar a disseminar realmente o que é saúde mental. Não é só eu não estar doente, mas se eu não estou conseguindo lidar com algumas questões da minha vida, se eu estou com dificuldade, se eu não consigo reconhecer meus limites, se eu não consigo dizer não, se eu não consigo me cuidar, se eu não tenho mais esperança, se eu estou muito pessimista, se meus sonhos acabaram, se eu não tenho objetivos mais, sabe? Eu só vou levando.
isso tem a ver, sabe, com já a falta de saúde mental. Isso precisa ser visto, né? Sim. Acho que entrar um pouco, assim, na nossa cabeça que ali é o momento, né? De procurar ajuda, né? De procurar terapia. Sim. Sim, exatamente. Sem esperar adoecer, né? Os níveis extremos que a gente pôde falar um pouco hoje, viu o quanto isso traz prejuízos, né? Para saúde mental, para nossa vida, para nosso ser no mundo, né? Sim, exatamente. Até porque ser resiliente não é você dar conta de tudo sozinho. Não é você achar que você é, tipo, uma super mulher, um super homem, nossa, bater no peito, tipo... hoje é outra coisa, né, que eu escuto nas redes sociais. Você tem que ser praticamente autossuficiente. Então, essa ideia de que se valorize... e aí, estão distorcendo essa coisa de se valorizar e de autoestima com uma coisa de muito narcísica, né? Eu dou conta de tudo, sabe? E, na verdade, não. Ser resiliente é justamente você conseguir pedir ajuda. Seja de um profissional ou até seja de um colega de trabalho. Olha, eu tô com dificuldade de dar conta disso aqui, você pode me ajudar? Levantar a mão ali, né? Oi, peraí. Sim, isso é ser resiliente. Não é achar que a gente tem que sempre ser forte e que dá conta de tudo. Isso é um conceito totalmente distorcido. E isso leva ao adoecimento. Então, eu vejo muitas distorções hoje nas redes sociais e a internet, né? E a tecnologia, o avanço. Nossa, acredito muito nisso. Eu adoro o avanço tecnológico e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque nem tudo que tá lá serve pra gente. E a gente precisa ter uma crítica naquilo que você consome. Inclusive, hoje em dia, falando até de burnout, de adoecimento e outras patologias, a gente vê muitas pessoas se colocando patologias porque vê no TikTok, porque vê nas redes sociais falando que alguém tem TDAH, ou tem um autismo, ou tem um quadro depressivo. E aí a pessoa toma isso, e aí ela faz aquilo, e tal. E aí a pessoa começa a também se rotular e também dizer que ela tem, sendo que ela nem buscou um especialista, não foi avaliar. E é tão complicado fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico, porque às vezes tem sintomas que são tão parecidos entre aí as patologias, né? A gente tem que levar em conta justamente a personalidade, a dinâmica, a cultura, vida, tudo da pessoa, sabe? Então a gente não pode dizer assim, olha, fulano adoeceu por conta do trabalho de tal coisa. Não, voltando, é multifatorial, pode ser diversas coisas. Se a pessoa, ela trabalha num trabalho manual, mas, sei lá, ela tem uma carga horária X, e aí em casa ela também exerce muito esse problema manual, faz um trabalho manual, então ela pode desenvolver, de repente, uma Lerdort, como chama quando a gente tem inflamação no braço? Tipo uma tendinite, isso. Você pode desenvolver uma tendinite, por exemplo, por outras tarefas, e não pelo trabalho, necessariamente, pelo ambiente de trabalho. Sim. Então, até isso a gente tem que ver, tem que avaliar direitinho. Bom, hoje a gente veio aqui falar, então, do trabalho e as suas relações, né? E a gente deixa uma mensagem que nós acreditamos ser muito importante, né? Que é o quanto a gente deve buscar a prevenção na saúde, né? E não ter um olhar somente ali do adoecimento e buscar essa ajuda só quando a gente já estiver nos estágios extremos, né? Sim. Gostaria de agradecer muito a vocês pela participação, foi muito enriquecedor, né? Acho que a gente consegue levar aí grandes mensagens a muitas pessoas que estejam vendo. Nós quem agradecemos, né? Obrigada pelo convite mais uma vez, Mari. Obrigada, Leia, também, pela parceria de muitos anos de amizade, de trabalho. E o aniversário da Leia. Feliz aniversário pra Leia. Obrigada! E é isso. É isso. Muito obrigada. Leia. Tá vendo? Isso é saúde mental. Esse tipo de parceria, né? É verdade. Com certeza. Verdade. Um elogio já também. Sim, sim. O reconhecimento é muito importante no ambiente de trabalho, né? A gente teria tanta coisa para abordar, na verdade, né? Sobre tudo isso. Mas o quanto as pessoas, elas realmente necessitam aí também serem reconhecidas, reconhecerem seu valor, reconhecer a sua capacidade, reconhecer, né? O quanto o mundo proporciona possibilidades pra gente. Isso tem a ver com saúde mental. Então, obrigada pelo espaço, Mari, obrigada pelo convite.
Dani, pela parceria de sempre, uma parceria super saudável. Acho que é um bom exemplo aqui Sim, de sim. parceria saudável. Quanto a gente precisa ter identificações, ter parceiros, ter um ambiente bom de trabalho para que a gente possa ficar bem, produzir bem, se sentir mais satisfeito, Sim. né? E feliz, né? Também. Mais feliz. Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Até. Até. Tchau. Tchau, tchau.